Oi, oi, gente, bom dia! Que diferente fazer live de manhã, que eu tô acostumada a sempre fazer à noite. Mas, gente, decidi começar a fazer agora as lives, né, durante o dia, porque a minha rotina, né, tá me impedindo de fazer à noite. Então, eu tô ficando muito tempo, muitas vezes, né, sem fazer live, exatamente porque ou porque eu tô cuidando do Joaquim, ou porque eu tive um dia muito cansativo, enfim. Então, eu acho que agora de manhã, né, se vocês gostarem desse novo formato, vai funcionar bem pra mim, espero que funcione pra vocês também. E eu vou continuar deixando as lives gravadas, então quem não puder acompanhar, tá, não tem problema. Eu acho que o importante é ter, né? Vocês podem depois ver a live e fazer as perguntas de vocês, tirarem as dúvidas que eu vou estar aqui respondendo. Gente, vamos falar sobre isso, que é um sintoma muito comum da ansiedade, que é estar com a mente sobrecarregada. O que deixa as pessoas com a mente tão sobrecarregada? Então, vou começar aqui perguntando, quem aqui se sente sobrecarregada? Mentalmente, ou seja, tá sempre muito cansado, com pensamentos muito intensos. Juju, meu marido, tá aqui também. Jack, tudo bom? Então, eu queria começar perguntando, quem aqui se sente assim, sobrecarregado emocionalmente, mentalmente? Vamos falar sobre o que nos mantém sobrecarregados, tá? A intenção é que vocês saiam daqui com mais autoconhecimento, para que vocês possam ter um senso crítico, né, sobre aquilo que a gente é ensinado e para que vocês possam desenvolver novas habilidades, novas formas de perceber, sentir e estar na vida, tá? Então, eu queria saber aqui quem se sente sobrecarregado, esse é um sintoma muito comum e muitas pessoas trazem isso, né? Dri, eu tô sem energia, eu tô me sentindo muito sobrecarregada, né? Eu tô sempre com um pensamento muito carregado, negativo. Então, quem aqui se sente assim? Então, vamos lá, gente. Entender, né? O que deixa a gente tão cansado e tão sobrecarregado na vida. Eu trouxe aqui alguns pontos, né? E é claro que eu trouxe alguns pontos visando mais a parte emocional, né? E não a parte prática da vida, porque às vezes a gente vai ter uma vida muito carregada, muito difícil, né? Com muitas tarefas, com muitas demandas, né? E aí, obviamente, isso vai deixar a gente cansado, vai deixar a gente sobrecarregado. Mas tem algumas questões que são muito mais emocionais, mentais, né? Que fazem a gente se sentir mais sobrecarregado, que faz a gente sempre estar muito esforçado na vida. A Jack colocou aqui. Eu me sinto espiritualmente também, ainda pelo fato de nunca ter a presença de uma mãe. E isso acabou fluindo na minha vida adulta, influenciando, né, na sua vida adulta. Imagino, né? A mãe, ela tem muito esse lugar de acolhimento, de proteção, de segurança, né? Então, não ter a mãe pode ter feito com que você tenha que se desenvolver, né, mais rapidamente, né, de uma forma mais esforçada, sem muito suporte. Então, eu imagino que isso verdadeiramente deixe aí um buraco, uma carência, né, e com certeza uma sobrecarga. Então, gente, todos nós passamos por vivências de repressão. Por quê? Porque nós viemos para a vida, né, com toda a nossa humanidade presente. Ou seja, os nossos sentimentos, as nossas necessidades. Então, você observa uma criança. A criança, da mesma forma que ela tem a capacidade de ser super amorosa, ela tem a capacidade de ser agressiva. Da mesma forma que ela pode ser muito bondosa, ela também pode ser bem egoísta, né? Da mesma forma que ela tá feliz no momento, ela tá triste no outro. Tudo isso faz parte da nossa humanidade, né? Só que a gente tem como é que eu posso dizer? Muitas regras sociais do que é uma boa pessoa. O que é uma boa menina, o que é um bom menino, né? Como que a gente deve ser para ter valor, para ser aceito. A gente tem muitas regras sociais. Então a gente acaba sendo muito reprimido em partes da nossa humanidade. Do tipo, se a gente errar, a gente se sente inferior, a gente aprende que isso nos torna inferior. Se a gente sentir tristeza, os meninos aprendem que isso deixa eles fracos, né? Homens não podem chorar, não podem ter medo, né? Não podem precisar, eles têm que dar conta de tudo sozinho. A gente aprende que sentir raiva faz de você então não é uma boa menina, você tem que sempre tá agradando, né? Dizer não é egoísmo. Então a gente vai aprendendo um monte, vai sendo reprimido em várias partes da nossa humanidade, né? E a gente vai aprendendo várias dessas regras sociais. E isso vai deixando a gente inseguro sobre o nosso valor, obviamente.
Se toda hora eu sou reprimida, se toda hora eu sou ridicularizada, se toda hora eu escuto que isso não é coisa de gente legal, se toda hora eu escuto que ninguém vai me amar assim, né? Se toda hora eu escuto esses condicionamentos, se você for assim, você é boa, se você for assim, você é ruim, né? Essa divisão onde parte da nossa humanidade é colocada como ruim, como problemática, e parte é aplaudida, reforçada. Então a gente começa a não confiar no que vem da gente, a gente começa a se sentir inconveniente, a gente começa a ter medo, né, de que a qualquer momento a gente vai fazer algo e isso vai ser o suficiente para alguém nos rejeitar. Então essa insegurança, existe um nível de insegurança em todos nós, né, exatamente por todos esses aprendizados. Só que em algumas pessoas esse nível de segurança fica ainda maior, que é parte do que deixa essa pessoa ansiosa, né? Com essa mente ansiosa, ou seja, essa pessoa, o que faz parte de uma mente ansiosa, né, gente? A expectativa do pior, né? O sentimento que daqui a pouco alguém vai me rejeitar, que eu não sou bom o suficiente, né? Nem pra ter sucesso, nem pra ser amado, de que as relações não são confiáveis, né? De que as pessoas são ruins, ou eu sou ruim e as pessoas vão descobrir isso. Então, a mente ansiosa, ela tá sempre com uma expectativa do pior, ela tem esse pessimismo. E isso deixa a pessoa mais ameaçada, amedrontada, né? Ou seja, sempre em alerta. Ela tá sempre ameaçada e sempre em alerta. Então, a mente ansiosa essa insegurança é parte do que gera uma sobrecarga. Por quê? Porque então a gente vai pra vida, gente, se esforçando. A gente vai pra vida se reprimindo e se esforçando. É como se a gente precisasse se esforçar em algumas habilidades, em algumas condições, para poder se sentir seguro, para poder ter a aprovação das pessoas, né, para poder alcançar a imagem, né, ideal que a gente aprendeu que a gente deve ter. Então a gente aprende, né, essa imagem ideal, qual é a imagem ideal de um homem, qual é a imagem ideal de uma mulher. A gente aprende isso socialmente e a gente fica nesse esforço e se rejeitando. Então tem uma frase da Brené Brown, para quem não conhece a Brené Brown, ela fala sobre a vulnerabilidade e quanto que a saúde emocional e mental está diretamente conectado com a gente aceitar a vulnerabilidade, ou seja, aceitar que as nossas emoções não são inconvenientes, tristeza, raiva, medo, né, não é inconveniência, são sentimentos humanos que nos fazem conectados com a vida e que isso faz parte de ser saudável. Uma pessoa que não sente, uma pessoa indiferente é uma pessoa que está em fuga da vida, é uma pessoa que está se alienando da vida. Né? Mas a gente aprende que ser forte a gente não pode sentir medo nem tristeza. Né? A gente aprende que pra gente ser uma pessoa boa, a gente não pode sentir raiva. Pra gente não ser egoísta, a gente não pode dizer não. Então a gente aprende essas condições. E isso vai deixando a gente se esforçando cada vez mais. Quanto mais inseguro eu sou, mais esforço eu faço. Entende? Porque uma demanda natural e essencial da nossa humanidade é se sentir parte. A gente quer se sentir amado, a gente quer se sentir parte, né? A gente quer sentir que a gente é bem visto. Nós queremos nos relacionar, isso faz parte da nossa humanidade, a gente quer se vincular. Só que se a gente aprende que pra gente ser visto, pra gente ser amado, pra gente fazer parte, a gente precisa atender esse monte de condições, né, das quais eu já aprendi que eu não sou bom o suficiente, né? Ou seja, eu preciso ser sempre boa, eu preciso ser sempre útil, eu preciso ser sempre forte, né? Existe esse perfeccionismo e hoje a internet, ela traz isso ainda mais forte, né? De pessoas que vivem vidas perfeitas, né? De pessoas que sempre se mostram muito seguras, muito capazes. Então isso deixa, né, a nossa insegurança ainda mais inflamada, né? É realmente tem alguma coisa de errado comigo. Então isso fica cada vez mais intenso. E aí a Brené Brown, ela traz algumas frases que eu adoro. Ela, inclusive, gente, tem uma palestra na Netflix. Eu super indico. Porque a gente precisa começar a ter um senso crítico sobre esse perfeccionismo. Porque é isso que nos adoece. E é isso que nos mantém inseguros com nós mesmos. Segurança, saúde, é aceitação, é amor próprio. Não tem a ver com não sentir. Tem a ver com aprender a conduzir as suas emoções para atitudes saudáveis, para lugares que te levem para amadurecimento, para crescimento pessoal, tá? Por isso, eu sempre trago aqui para vocês exemplos pessoais, porque eu quero ser para vocês uma referência e um exemplo de uma pessoa, né, saudável, mas que se sente insegura, que tem tristezas, que tem medos, que tem raivas, porque isso faz parte, gente. A questão é como a gente conduz isso, né? Que tem limites,
né? Ou seja, eu não preciso ser agradável o tempo todo, que pede ajuda, né? Ou seja, eu não tenho que dar conta de tudo o tempo todo. Então, eu gosto de trazer aqui pra vocês referências da minha vida nesse sentido, para que a gente desconstrua, né, esse ideal de humanidade que nos deixa inseguros e o tempo todo ansiosos. Então, vou ler aqui a frase que eu gosto, uma das frases que eu gosto muito dela. Ela fala assim: a maioria de nós sabe muito bem prestar ajuda, mas quando se trata de vulnerabilidade, é preciso saber pedir ajuda também. Então, essa é dos condicionamentos que a gente é muito guiado. Já percebeu quanto que a gente consegue ser empático com outra pessoa? Se a pessoa chega e fala assim, nossa, eu tô tão insegura, né, com isso, né, porque tô começando agora, eu tô com medo de não dar certo, eu tô com medo de... E aí você imediatamente consegue chegar pra essa pessoa e falar, mas calma, você tá aprendendo, isso é normal, né? Você precisa de alguma ajuda? Você quer alguma coisa? E a gente se sente super bem, né? Em ajudar uma pessoa, em ser prestativo, né? Em acalentar, em ser empático com o outro. Mas já percebeu que quando é com a gente tem uma tendência a ser desqualificativo, destrutivo, ou seja, eu tô sendo fraco, isso não é pra mim, eu não dou conta, nada da minha vida dá certo. Essa falta de empatia com nós mesmos denuncia essa desconexão que a gente aprendeu a fazer, ou seja, denuncia que a gente aprendeu a nos negar, a nos rejeitar. Então, se a gente se rejeita, se a gente se desqualifica, é óbvio que a gente vai esperar isso do outro. Então, a gente faz uma projeção pro mundo. E aí, muitas pessoas, por exemplo, se mantêm em relações tóxicas. Por quê? Porque naturaliza o outro tratar ela mal. Naturaliza o outro abandoná-la. Naturaliza o outro gerar insegurança nela. Porque é muito do que ela faz. Ou uma pessoa que se torna mais agressiva. Ela tá sempre esperando o outro agredi-la. E aí ela se torna reativa. Ela tá sempre... Por quê? Porque esse agora é um processo interno. E essa é uma questão da nossa humanidade que se a gente não questiona, olha, dá nome para as nossas dores. Ah, aquilo ali foi tão dolorido para mim porque aquilo foi uma rejeição. Aquilo foi tão dolorido para mim porque aquilo foi uma desqualificação. E aí quando eu falo aquilo, gente, entenda, muita gente acha que trauma é uma única vivência bem dura e agressiva que aconteceu na minha vida. Não. A maior parte dos traumas são pequenas atitudes constantes. Né? Ou seja, eu vivo num ambiente que constantemente me reprime, que constantemente me critica, que constantemente me abandona. Não precisa ser uma atitude única. É óbvio que uma atitude única, por exemplo, né? Um espancamento, um abuso sexual, um abandono, é óbvio que isso são traumas gravíssimos. Mas você não precisa ter passado por isso para se sentir inseguro, né? Porque tem muita gente que fala assim, nossa, Adri, mas não aconteceu nada demais na minha infância, foi super normal. Né? E por que eu me sinto tão insegura? E por que eu me sinto tão... Entenda, né? Não é uma questão, gente, de olhar, né, pra vida, pra história de vida, pros familiares e colocar eles, né, num lugar ruim, como pessoas... Não, isso faz parte, né? Eles fazem parte desse sistema. Eles têm as próprias inseguranças, eles têm os próprios desafios, né? Às vezes, sim, vão ser pessoas destrutivas, agressivas, violentas, né? Mas às vezes não. E eles vão passar, porque a expectativa deles é que a gente se encaixe. Então eles vão passar, né, vão reforçar, né, todas essas condições de valor. E aí a gente vai acabar se sentindo inconveniente, pessoas más, com medo de desaprovação, com medo de rejeição, inseguros, tá? Então a gente precisa desenvolver, entender que saúde, né, para que a gente viva uma vida leve. Vamos pensar assim, qual é o antídoto da sobrecarga? Uma vida leve. O que a gente quer? Uma vida leve, uma vida onde a gente tenha resiliência, onde a gente consiga lidar bem com as situações. Isso só vai existir no momento em que eu questionar esses condicionamentos que eu absorvi e que hoje eu me puno. Só quando eu fizer isso, para que eu tenha liberdade. A condição, ela te tira a liberdade. Quando eu falo assim pra você, você só é bom se você for sempre agradável, isso não é uma escolha sua, ser sempre agradável. Isso é uma insegurança, isso é uma condição. Eu não faço isso porque eu sou uma pessoa boa. Eu faço isso porque eu morro de medo de ser rejeitada, de ser abandonada. Então a gente precisa olhar, entender que dizer não, primeiro, não é uma agressão, é uma autoproteção, é um limite. E que dizer não, gente, não anula o sim.
Isso faz parte da nossa diversidade. Vai ter momentos pra gente acolher, vai ter momentos pra gente ajudar, vai ter momentos pra gente... E vai ter momentos pra gente se cuidar, pra gente se priorizar, pra gente se organizar. Então, quando eu só digo sim, eu acabo me abandonando. E é natural pra mim me abandonar. Então, a gente tá falando sobre uma só das condições. Eu vou trazer aqui pra vocês várias condições que a gente aprende. E por que a gente vai ficando sobrecarregado? Porque a gente aprende nessas condições a se abandonar. A gente aprende a se desqualificar, a se agredir. E isso vai nos deixando cada vez mais inseguros na vida e mais esforçados, cada vez ultrapassando mais os nossos limites. Então, às vezes eu recebo no consultório pessoas que são ansiosas e que relatam, Dri, eu tô me sentindo muito sobrecarregada. E quando a gente vai ver, né, como que essa pessoa tá vivendo, essa pessoa não tem limite nenhum. Essa pessoa não tem nenhum tipo de autoproteção, nenhum tipo de autoempatia. É uma pessoa que vive se esforçando em vários níveis, né? E por isso, obviamente, gente, vai ficar sobrecarregado. Imagina, se em uma única situação eu fico pensando sobre aquilo um dia inteiro, porque eu me sinto insegura com essa situação. Ou seja, será que eu fui desagradável? Se essa é minha condição que eu aprendi para ser amada é que eu tenho que sempre ser agradável. Imagina numa única situação em que eu senti que eu fui inconveniente, que eu não fui agradável, eu ficar pensando sobre aquilo. Tem gente que fica pensando sobre a mesma situação uma semana. Imagina se isso não vai te gerar uma sobrecarga. Eu tô vivendo uma coisa que eu nem sei se eu fui, porque na maioria das vezes as pessoas não me acharam inconveniente. Isso é muito mais uma angústia e insegurança minha. E aí eu vou ficar lá uma semana sobre aquilo, pensando sobre aquilo, tendo que fazer um monte de coisa, tendo que resolver um monte de coisa, tendo que cuidar de mim, tendo que... Como que eu não vou ficar sobrecarregada? É óbvio que eu vou ficar sobrecarregada. Porque eu tô acumulando funções e questões na minha vida que fogem da minha saúde, que fogem do meu controle, que fogem da minha possibilidade. Então a gente precisa fazer as pazes com a nossa humanidade pra gente poder estar mais leve na vida. Então eu vou trazer aqui pra vocês, gente, alguns exemplos, tá? De condições e de como que isso vai gerando sobrecarga. Então, por exemplo, a pessoa, ela aprende que ela só vai ser aceita, só vai ser amada se ela for perfeita. Se ela for... Só tirar aqui o negócio. Se ela for sempre perfeita, ou seja, ela tem que acertar as coisas, ela tem que dar... O que a perfeição nega? A falha. A perfeição nega a falha. Então, eu vivo em um ambiente de pessoas que sempre estão se vangloriando, que sempre estão negando suas falhas, que nunca pedem desculpa, né? Que ficam ridicularizando uma pessoa que errou, né? E etc. Então eu vivo nesse ambiente. O que eu vou absorvendo? Que eu não posso falhar. Que falhar me faz uma pessoa inferior, me faz uma pessoa insuficiente para ser amada, para ser aceita. Então eu não posso errar. Quando eu aprendo isso, gente, que eu não posso errar, olha o esforço que eu faço, né, para iniciar qualquer coisa da minha vida. Porque o que é esperado em qualquer início, em qualquer processo, nem início, gente, em qualquer processo, uma pessoa que está constantemente em crescimento, em desenvolvimento, é uma pessoa que está constantemente falhando. Isso é um fato. Uma pessoa que está constantemente crescendo, ela está constantemente errando. Por quê? Porque ela precisa sair da zona de conforto dela. E ao fazer isso, ela não vai fazer isso de forma perfeita. Ela vai fazer isso com o que ela já sabe, com o que ela já dá conta. Mas ela só vai aprender mais e melhorar mais com o processo. Então, olha o esforço que essa pessoa que não pode falhar, que entende que para ela ser aceita, para ela ser amada, ela tem que ser perfeita, ela nunca pode errar. Olha o esforço, olha a insegurança que essa pessoa tem. Muita. Então, tem muita gente que, por exemplo, se impacta muito com o que o outro fala. Por exemplo, eu tô aqui na internet e aí vem uma pessoa que é totalmente contra terapia, né? Que fala que isso é balela, que fala que autoconhecimento é lixo. Enfim, gente, tem opinião de tudo, né? Então vem uma pessoa e fala isso. Se eu, né, não tenho autoconfiança com o que eu faço, com o meu propósito, né, com a minha própria experiência, às vezes a insegurança é tão grande que você mesma tem experiência de que aquilo que você faz ou daquilo que você é tem valor, mas o que o outro fala te impacta mais, porque você tem uma insegurança quanto àquilo. Então, imediatamente aquela pessoa fica concentrada. Eu não fui perfeita, porque se eu fosse perfeita, né, essa pessoa também
acharia bom. Essa pessoa também, então essa pessoa, ela não pode errar, ela tem que, todo mundo tem que concordar, todo mundo tem que, se muitas pessoas concordam, eu acho legal, mas uma não, aquela pessoa vai ficar olhando para aquilo, porque ela não foi perfeita o suficiente para convencer aquela pessoa. Gente, isso vai gerando, né, uma sobrecarga emocional e mental enorme, porque a pessoa, ela quer controlar tudo. Porque a pessoa, veja, é quase que uma doença autoimune, né? Ou seja, eu tô combatendo o meu próprio processo humano para poder me sentir saudável. Ou seja, essa pessoa nunca vai se sentir segura, nunca. Porque ela vai continuar sendo humana. Ela não consegue se libertar dessa condição. E o que é essa condição humana? O que é essa vulnerabilidade? É entender que as nossas falhas fazem parte do nosso progresso, fazem parte. A questão não é falhar, o que você faz com essa falha? É crescer com ela. É não ficar a vida inteira vivendo a mesma falha, né? Porque isso é autodestrutivo. Isso é destrutivo para mim, isso é destrutivo para as pessoas que vivem comigo. Então a questão não é falhar. É qual é o meu propósito? E no momento em que você acolhe a sua imperfeição, você topa estar na vida. Você se sente mais segura de expressar. Pode ser que daqui 5 anos, gente, eu olhe para algum vídeo e falo, não concordo mais com isso que eu falei. E eu não vou me sentir mal por isso. O que eu vou sentir é, eu aprendi novas coisas. Eu cresci. Então a gente tem que olhar, né, para a nossa humanidade, né, e entender que essa vulnerabilidade de poder falhar é parte de quem está vivo. É parte de quem experimenta. Uma pessoa que está sempre muito segura, né, de falhar, ou seja, uma pessoa que nunca falha, provavelmente uma pessoa muito rígida. É uma pessoa provavelmente que tem mais dificuldade de fluir na vida, de crescer, de se desenvolver, ou cresce o preço desse crescimento é muito alto. É muito alto. É um crescimento a partir de muita agressão, de muita aflição, de muita insegurança, de muita ansiedade. Então imagina, eu tenho um projeto. Eu vou começar esse projeto. Para eu começar esse projeto, eu fico 1 ano pensando em todas as coisas que podem dar errado, e resolvendo isso, e resolvendo aquilo, e nananã, e nananã. E fazendo um monte de possibilidades, etc, nananã. Olha o desgaste, olha a sobrecarga. De uma coisa que eu já sei, de uma coisa que eu já tenho experiência, de uma coisa que eu já sou capaz, só porque eu tô com medo de falhar. Só porque eu tô com medo de passar pelo processo. Tá? Então, pessoas que crescem são pessoas que topam sua humanidade. São pessoas que aceitam ser humanas. Tá? Então, isso é ter mais leveza na vida. É óbvio que é desagradável a gente falhar. Mas aceitar de que isso faz parte da nossa condição e que a questão é o que eu faço com essa falha, né? E aí, o que eu vou fazer com isso? Eu vou negar e vou fingir que não sou eu? Vou culpar os outros? Isso é destrutivo. Porque aí eu não tô nem me responsabilizando, tô tirando meu poder de vida e não tô crescendo com aquilo. Ou seja, possibilidade de eu repetir aquele padrão. Ou eu vou, né, olhar para aquilo, compreender que faz parte do meu processo, entender por que eu errei, o que eu tava pensando, o que eu posso melhorar, e seguir em frente. Isso deixa a vida mais leve, isso te deixa mais poderoso, isso te deixa mais ativo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com esse perfeccionismo. Outra condição, gente, ser bom. Essa é uma condição muito comum, né? Você só vai ser amado se você for bom. Então, famílias que reprimem muito o limite da criança, a raiva da criança, ou seja, ela começa a sentir que raiva e limite torna ela uma pessoa má, torna ela uma pessoa egoísta, de que para ela ser bem vista, e aí não é só de repressões, é também, gente, de reforços. Ou seja, aquela criança começa a escutar assim, nossa, mas ela é tão boazinha, nossa, mas como ela é perfeita, que menininha linda, agradável, nossa, é uma mocinha, né? Ou nossa, que menino, nossa, mas ele sempre tá ajudando, ele sempre tá fazendo. Então os próprios elogios repetitivos, né, vão gerando uma condição. A criança vai entendendo, então eu tenho que sempre fazer assim, eu tenho que sempre... E aí quando ela desagrada, ela é extremamente castigada, reprimida, agredida, ridicularizada. Gente, isso é uma coisa real. Tem pai e mãe que fica mais de dia sem falar com o filho porque ele desagradou, porque ele disse um não,
né? E eu tô falando assim, gente, não tô falando de desrespeito. Tô falando de limite. Tô falando assim, ó. Sei lá. Vamos colocar já uma pessoa maior, tá? A pessoa fala assim, não, eu vou viajar sozinha, eu vou viajar pra tal lugar. Eu tô falando de gente mais velha, tá? Tô falando de gente com 20, 30 anos. E os pais ficarem, não, mas tinha que me levar, não, mas eu tinha que ir junto, não, mas essa rigidez, é quase uma chantagem emocional. Toda vez que a pessoa desagrada, essa pessoa vem e pune. E uma das punições mais severas, que é algo tóxico, abusivo, é você ficar tirando o seu amor, porque esse é um dos maiores poderes que você tem sobre a pessoa. Uma pessoa que te ama, ela se importa com o que você pensa, com o que você sente. Então, se toda hora que ela te desagrada, a pessoa tira esse amor, isso é uma chantagem emocional. E isso é uma condição de valor. Então, muitas pessoas aprendem, né, de forma extremamente agressiva emocionalmente, que tem que ser sempre agradável. Então, a pessoa vai pra vida extremamente sobrecarregada. Por quê? Porque ela tá o tempo todo abandonada. Ela tá o tempo todo sem conseguir se cuidar, porque ela tá sempre ansiosa em agradar. Então ela sempre tá com um sorriso no rosto, ela nunca pode ela expressar as tristezas dela, ela expressar as coisas que ela não gosta, né? Dar prioridade para si. Então, gente, isso gera uma sobrecarga enorme, enorme. A fantasia, né, de que se eu, de alguma forma, às vezes a pessoa nem colocou um limite. A pessoa só não pôde estar lá. Ela só não pôde... E aí, imediatamente, ela começa a sentir que ela vai ser abandonada, que ela vai ser rejeitada. Isso, gente, é muito grave, porque a gente tá falando sobre a perda de individualidade. É como se eu não pudesse ser individual. É como se cuidar de mim fosse algo terrível, me tornasse uma pessoa ruim, má. Porque quando a gente fala de limite, as pessoas às vezes pensam em coisas muito... Existem necessidades, gente, de limites muito duros. Mas isso é para situações graves, né? Mas relações saudáveis, elas naturalmente são compostas de limite. Então, não, eu não vou poder agora. Não, hoje eu não quero. Não, vamos deixar pra amanhã. E isso não impede todos os sims. Sim, bora, amor, sim, eu vou... Então, no mesmo dia você pode dizer sims e nãos. E isso tem que ser acolhido. Uma relação saudável, ela acolhe a sua individualidade. Porque o não, ele fala sobre si, ele não fala sobre o outro. É tão forte essa cultura do agradável que as pessoas fantasiam que o não é uma agressão ao outro. Então, se eu disser não, eu tô agredindo o outro. O tamanho, né, desse condicionamento. Então, a gente começa a sentir culpa de se priorizar. Culpa por a gente não querer fazer algo. Culpa por a gente precisar, da gente ter uma demanda. Se a gente tem uma demanda, se a gente precisa cuidar da gente naquele momento, a gente tem culpa porque a gente deveria estar cuidando do outro. Então, esse autoabandono constante, né? E esse servilismo constante ao outro, gente, obviamente, gera uma mega sobrecarga. Uma mega sobrecarga, né? Emocional, mental, né? Porque eu tô sempre ali me esforçando pra ser amada, né? Então, muitas pessoas têm esse sentimento, né? De que se eu me priorizar, eu tô sendo uma pessoa má, egoísta, né? E eu tenho que estar sempre agradando e sempre cuidando e sempre... E aí, geralmente, essas pessoas, né, vão se relacionar com quem? Essas pessoas. Elas vão se relacionar com pessoas hiperdemandantes, né? Pessoas que estão sempre querendo, sempre pedindo, sempre sugando, sempre... E você vai educando. Eu sempre falo isso, gente. O seu comportamento educa a relação. Quando você sempre, eu tô falando de sempre, eu não tô falando que é ruim você agradar alguém, eu não tô falando que é ruim você dizer sim, eu não tô, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu acho que se você ama uma pessoa, você deve ter flexibilidade, você pode sim dizer vários sims, acolher e etc. Eu tô falando sobre uma condição, ou seja, eu só posso agir assim. Então, uma pessoa que só pode dizer sim, né, que só pode agradar, que só pode, porque é isso que vai determinar o valor dela, né, é uma pessoa que comunica para o outro de que as necessidades dela, as emoções dela, as percepções dela não tem importância. Que o que tem importância é o outro. Então, não é que o outro necessariamente é uma pessoa abusiva, mas eu vou educando essa relação. Daqui a pouco, essa pessoa, ela realmente só olha pro que ela precisa, pro que ela quer, porque eu nunca preciso de nada, porque eu nunca quero nada, porque eu sempre tenho que estar agradando. É sempre o seu é importante, o meu não é importante.
Então, isso é parte da responsabilidade da gente entender que os nossos comportamentos comunicam o tempo todo para o outro. E isso vai realmente construindo uma relação. Quando você coloca limite, imediatamente a pessoa percebe, ela sente. E vocês podem pensar aí, numa pessoa que você vê, que você fala assim, cara, essa pessoa tem autoconfiança, essa pessoa tem amor próprio. É uma pessoa que diz não. É uma pessoa que tem a capacidade de identificar um momento em que ela precisa agora se priorizar, se cuidar, atender uma necessidade dela. Isso não torna ela uma pessoa egoísta, só torna ela um ser humano que também precisa de cuidado. Porque o que geralmente acontece, gente? Eu tô sempre dizendo sim, tô sempre com a expectativa de que o outro faça o mesmo por mim, e o outro não vai fazer, ou seja, o outro não vai se abandonar pra estar sempre fazendo tudo por mim. Aí eu acho o outro egoísta, eu projeto essa minha condição no outro, ou seja, se o outro diz não, eu acho ele egoísta, né? Ele não vai estar sempre fazendo tudo por mim. Pode ser até uma pessoa amorosa que faça, mas se ela não faz da mesma forma que eu faço, pronto, agora ela é egoísta. Eu vou estar sempre me sentindo injustiçada, com baixa autoestima, codependente, porque eu tô sempre esperando que o outro me dê o meu valor. Todas essas condições geram uma dependência emocional terrível, gente. Porque eu tô sempre esperando que o outro determine o meu valor. Então, se o outro me elogia, se o outro fica agradado, se o outro me vê como uma pessoa perfeita, aí eu tenho valor. Mas se eu recebo uma crítica, se o outro, né, fala, sei lá, de alguma forma fica chateado porque eu, né, desagradei, porque eu disse não, porque qualquer coisa desse tipo, aí pronto. Aí eu sou a pior pessoa do mundo, eu fico morrendo de medo de ser rejeitada. Ou seja, eu fico muito vulnerável à manipulação, inclusive, né? Porque tô sempre nessa dependência emocional, o outro já sabe qual é a minha insegurança. E muita gente joga com isso. Muita gente joga com a culpa. Faz você se sentir culpado, faz você se sentir uma pessoa má, porque você tá colocando um limite. Porque por muito tempo você ficou ali, né, cedendo. Então essa é uma insegurança sua. Então a gente precisa aprender que enquanto humanos, então de novo, acolher a nossa vulnerabilidade. Nós não vamos dar conta de tudo. Nós não vamos conseguir sempre cuidar da gente ao tempo que a gente cuida de todo mundo, que a gente agrada todo mundo. Então isso faz parte também da nossa condição humana. E aceitar a condição humana é aceitar isso. É aceitar que nem sempre eu vou dar conta de agradar e fazer tudo pelo outro e que tá tudo bem. E que essa não tem que ser uma condição de amor, gente. Se pra você, amado, você tem que sempre agradar, você tá numa relação abusiva. Você tá numa relação abusiva. Se a qualquer momento que você se cuida, se protege, isso faz o outro te ameaçar de ser abandonada e rejeitada, atenção. Atenção, você tá numa relação abusiva. Limites têm que ser acolhidos. Limites faz parte de saúde, tá? Então, esse é um segundo ponto. Terceiro ponto, gente. A gente vem hoje de uma sociedade que gera uma condição muito forte de você tem que ser super produtiva. Então, tem muita gente que sente culpa por descansar, que se sente extremamente inútil quando não faz uma lista gigante. Tem gente que tem listas gigantes do dia. Tem que fazer 1 milhão de coisas. Tá sempre ali com uma lista de afazeres enorme. E se ela não atender tudo aquilo, ela sai frustrada. Ou seja, uma pessoa que constantemente está frustrada, que rejeita, né, as suas condições humanas. Ou seja, o fato de um dia você estar mais doente, o fato de ai, que bom que você tá gostando. O fato de um dia tá triste. O fato, porque, gente, isso é natural. A gente tem uma faixa de humor que é natural, que é saudável. Vai ter dia que a gente vai estar naquele dia assim, top! Que a gente tá super criativo, que a gente tá ativo, que a gente, conquistar o mundo. Tem dia, dentro aqui dessa faixa, tem dia que a gente tá um pouquinho mais angustiadinho, mais down, a gente tá precisando mais conversar com alguém, a gente vai lá fazer o que a gente precisa fazer, os nossos deveres, mas é um dia que a gente tá precisando mais ficar quietinho, que a gente tá... E tá tudo bem. Isso faz parte da nossa condição humana. A variação de humor, eu tô falando dentro dessa faixa etária, tá, gente? Porque as pessoas vão falar assim, mas a pessoa que tem bipolaridade. Então eu vou explicar uma coisa pra vocês. Existe uma faixa etária de humor que é ok, que a gente vai né, passando por ela aqui. E isso não quer dizer que a gente tá sem saúde. Muita gente acha assim, tô triste, será que eu tô ficando depressivo? Não, gente, você só tá triste. Às vezes é só tristeza, né? Porque aconteceu alguma coisa,
porque tem alguma situação na sua vida que você não tá bem resolvido, porque tem alguma coisa que tá te deixando insegura. Então, vai ter situações ali que você vai estar um pouquinho down e tá tudo bem. O que que acontece em transtornos de humor, né? Dentro dessa faixa aqui de okeidade, de saúde, a pessoa passa. Então, por exemplo, na bipolaridade, a pessoa vai lá no extremo, que é o que a gente chama de mania. Então, é uma pessoa que fica maníaca, compulsiva. E depois ela vai lá, ela passa e vai lá no fundo, que é um transtorno depressivo. Então, uma baixa de energia muito forte, né? É um sentimento de que a vida não tem saída, né? Um sentimento de que nada vai dar certo, de que eu não, né? Esse sentimento constante de eu ser uma pessoa ruim, eu ser falha, eu não dar conta. Então, aqui, dentro desse processo aqui, isso aqui é uma faixa de idade. Então, às vezes a pessoa, ela tem que ser tão produtiva que se ela tá em algum momento aqui, nossa senhora, isso aqui é o fim do mundo. O que que acontece, gente? No momento que a gente tá aqui, que a gente tá um pouquinho mais triste, um pouquinho mais down, né, que a gente não tá muito bem, o que que muita gente faz? Ao invés de se cuidar, se acolher, essa é uma pergunta de saúde, né? O que que eu tô sentindo? O que que eu tô precisando? O que que eu posso fazer por mim? Em vez da pessoa ter essas atitudes de amorosidade, de acolhimento com ela mesma, o que que ela faz? Se desqualifica, se critica. Ou seja, se ela já tá mal, ela vai ficando pior. Ela vai ficando pior. Porque ela deveria ser uma pessoa muito produtiva, que sempre dá conta de tudo, que tá o tempo todo fazendo coisa. Essas pessoas, elas fadigam. Porque elas têm dificuldade. Tem gente que tem anos sem tirar férias, porque tá sempre trocando. Antes podia, né, em algumas empresas, e até serviço público, trocar as férias, a pessoa pagar pelas suas férias, né? Algumas coisas assim, algumas empresas pagavam as férias pra pessoa não tirar férias, o que eu acho uó, né, gente? Pelo amor de Deus, todo mundo precisa de descanso. Uma pessoa criativa, uma mente criativa, ela descansa, ela se diverte, ela tem prazer. Então, gente, tem muita gente que tem dificuldade de se relacionar, de ter vínculos, porque o vínculo ele não é produtivo. Ele é produtivo em termos emocionais, mas em termos práticos, né? Eu não tô ali fazendo alguma coisa, eu tô ali me vinculando. Em termos emocionais, o vínculo ele é super produtivo. Exatamente porque o vínculo ele tem a capacidade de gerar mais autoconfiança, de fazer você se sentir amado, fazer você se sentir com valor, vínculos bons, né? Então a troca ela é muito produtiva emocionalmente. Mas tem gente que tem dificuldade de se vincular, porque não tá fazendo alguma coisa. Tem gente que tem dificuldade de descansar. Tem gente que tem dificuldade de lidar com as suas próprias tristezas, demandas, né, que deixam você um pouco mais lento. Por quê? Porque não tá produzindo. Tem gente que tem dificuldade de se divertir, porque tem que estar o tempo todo produzindo. Tem gente que abandona a família, porque tá sempre produzindo, porque eu preciso produzir para poder ser uma pessoa de valor, né? É diferente, gente. Ah, não, Dri, mas olha só, eu trabalho muito, eu trabalho muito porque eu preciso trabalhar isso tudo para poder ter o dinheiro. Eu tô falando sobre condição, ou seja, a pessoa ela é viciada em trabalho e ela se sente insegura, né, culpada, angustiada quando ela não está produzindo algo, né? E aí nem precisa ser só trabalho, tá, gente? Tem gente que não para quieta, assim, que você tá num lugar, a pessoa tá se movimentando pra lá, resolvendo isso, cuidando daquilo, fazendo e mil coisas de uma vez. Como é que essa mente não vai ficar sobrecarregada, gente? Óbvio que vai ficar muito sobrecarregada. Então a gente tem que aprender que é parte da nossa condição humana a gente precisar de descanso, a gente precisar de ajuda, a gente ter dias bons e dias ruins, que isso faz parte da nossa condição humana, para que a gente possa viver essas demandas, né, e essas emoções com mais leveza. Que a gente possa atender às nossas necessidades, para que a gente viva com equilíbrio, ter uma vida mais leve, tá? E o quarto, gente, porque daqui a pouco vai dar uma hora de live, a quarta condição, né, para você se sentir com valor e o que gera sobrecarga é essa questão de ter que sempre ser forte, dar conta de tudo. Ou seja, é uma pessoa que não pode, né, ter limites, né? Desculpa. É uma pessoa que tem que sempre ser forte. Então, é uma pessoa que não pode demonstrar fraqueza, fragilidade. Ou seja, é uma pessoa que sofre sozinha. Então, tem pessoas que se trancam no banheiro pra chorar. Tem pessoas que não choram e que aí ficam com dores musculares, com dor de cabeça, né? E aquilo se torna um trauma. Aquilo que ele não chorou vai se tornando um trauma.
né? Então isso é muito da parte de condição masculina também, né? Tem muitas mulheres que vivem essa condição realmente, muitas, né? Mas socialmente essa é uma condição muito masculina, né? Você não pode chorar, você não pode pedir ajuda, você tem que dar conta de tudo, né? Você é responsável por todo mundo dessa família, você tem que... Então, essa carga, né, de que você não pode pedir ajuda, você não pode chorar, você não pode sentir medo, é muito pesada, né? E isso a pessoa faz com que ela vá ficando sobrecarregada, porque ela realmente tá o tempo todo ali reprimindo, né? Reprimindo necessidades, reprimindo emoções. E isso vai deixando ela também sobrecarregada. Ela sempre tem que mostrar, né, aquela cara. É diferente de ser agradável, diferente de ser, de não falhar, de ter medo de falhar, é diferente de ser super produtiva. É aquela pessoa que ela tem que sempre mostrar força. Pode deixar que eu resolvo, pode deixar que eu dou conta, pode deixar que eu... Gente, ninguém é sempre forte. E tá tudo bem, a gente tem as nossas fragilidades, a gente tem as nossas inseguranças. E isso faz parte de ser humano. Então, se você só pode ser forte, você só pode se mostrar... E aí muita gente é assim, né? Porque sente que se ele der conta de tudo, se ele for sempre útil, se ele sempre resolver, se ele sempre... Isso traz valor pra ele. Ou porque muita gente tem um sentimento de que se ele for fraco, ou ela for fraca, alguém vai agredir. Isso é uma condição muito comum de pessoas que vivem em ambientes agressivos. Então, eu aprendo a me proteger gritando, sendo duro, né? Sendo rígido. Então, assim, eu fico sempre protegido. Estava essa semana falando com as minhas filhas sobre a importância de chorar. Elas ouviram a frase, engole o choro, e ficaram perguntando o que significa. Oh, meu Deus. É isso, a criança ela tem que ter espaço para chorar. O que é educação, gente? O que é inteligência emocional e educação emocional? As pessoas falam assim, Dri, mas então eu tenho que deixar o meu filho bater em todo mundo? Não. A diferença entre você reprimir e você educar você pega e reprimir. Você simplesmente faz a criança entender que a emoção dela é errada, inconveniente, ruim. Que essa emoção faz ela uma pessoa ruim, má, egoísta, fraca. Tá chorando? Coisa de menino fraco. Ninguém gosta de menino chorando. Olha esse choro. Fraca, ruim, má. Então, eu condiciono o sentimento a um adjetivo ruim, negativo. Isso é repressão. O que é educação? Eu conduzo aquela criança a como essa emoção é ok. Então, por exemplo, eu digo um não pro meu filho e ele fica com raiva de mim. Eu entendo que você tá frustrado, eu entendo que você queria muito isso, eu entendo, tá bem você ficar com raiva, mas você não pode bater porque você tá com raiva, você não pode porque você tá agredindo o outro, porque você tá ultrapassando o limite do outro, assim como ninguém pode te bater, você também não pode bater em ninguém. O que você quer fazer pra colocar essa raiva pra fora? E aí tem algumas atitudes, por exemplo, né, com a raiva, que você pode botar pra criança, vai lá rasgar papel, né, bate com o martelinho, um brinquedinho lá na almofada. Tem formas de você conduzir a raiva da criança, ensinando ela como expressá-la. Como que eu vou expressar essa raiva, tá? Como que eu vou qualificar essa emoção e colocar ela... Então, por exemplo, a criança disse não quero emprestar meu brinquedo. Não quero emprestar meu brinquedo, o brinquedo é meu, quero emprestar o brinquedo. É errado ela dizer não? Não. Aí os pais já ficam, ai meu Deus do céu, mas vão pensar que meu filho é egoísta, porque ele tá dizendo não. Adri, mas e se ele só diz não? O tempo todo diz não. Você vai começar a mostrar pra ele o benefício de dizer sim. Ao invés de falar pra ele que o não torna ele um menino egoísta, ruim, que ele deveria, assim, ser agradável, que as pessoas só gostam de menino que agrada, que... Não, eu vou ensinar pra ele os benefícios do sim. Olha como é legal ver que você tá fazendo uma pessoa feliz. Olha só, olha lá, ela sorrindo. Não é tão legal? Olha como é legal quando você diz sim, porque aí o outro também diz sim pra você. E aí você pode também receber alguma coisa. Então você vai mostrando pra ele os benefícios do sim, ao invés de desqualificar o não. Porque o não faz parte. Tá, gente? O não faz parte. O não é parte da saúde, né? Então, tá, entrei nesse tema, né? A pessoa vai entrando em vários temas aqui conforme vocês estão falando. E quando o seu filho já é adulto? Bom, quando a gente já tem um filho adulto, é óbvio que a gente não tem mais poder e controle, né? Mas se você tem uma boa relação com seu filho, e lembrar assim, gente, que
nós somos uma referência. Pai e mãe é referência, né? O que constrói a mentalidade da criança, né? Por que a criança cria essa mentalidade de várias condições? Não é só o que dizem pra ela, é como vivem. Então, às vezes a menininha vai ser lá uma boa moça, vai ficar lá sempre tentando agradar todo mundo. Por quê? Porque ela vê a mãe dela sendo assim. Ela vê a mãe dela o tempo todo se abandonando, dando prioridade pros outros. Às vezes, o próprio filho fala, mãe, mas você tem que se cuidar. Mãe, mas... Vê lá a mãe sobrecarregada, vê a mãe angustiada, vê a mãe irritada, vê a mãe, né? E aí o próprio filho fala, mas e você, mãe? Mas e não. O próprio filho tenta proteger a mãe que não se protege, né? O próprio filho tenta... E aí daqui a pouco tá lá fazendo a mesma coisa, porque construiu a mentalidade dessa criança. Construiu a mentalidade. Então a mentalidade, gente, graças a Deus a gente consegue ressignificar. Então mesmo adulto, né? Mesmo nós adultos, nós conseguimos, nós temos uma capacidade poderosíssima, né? Que é a nossa capacidade de construir, né, novos caminhos, novas formas de sentir, de pensar, que é a ressignificação, que é a plasticidade cerebral, é a capacidade de construir novas formas. Então, às vezes, eu lidava com uma coisa, isso, gente, é muito real, né? Vocês já devem ter passado por algumas situações assim, que você se importava com muito uma coisa e agora você não se importa tanto, que antes você sentiria uma situação de uma certa forma e hoje você sente de outra forma, porque naturalmente tem processos que a gente amadurece sozinho, mas tem outros processos que são condições tão duras e tão agressivas que a gente tem dificuldade, né? E por isso a gente precisa do autoconhecimento. A gente precisa dar nome, a gente precisa entender esse processo, a gente precisa começar a fazer o exercício de autocuidado e etc, né? Então, quando é um adulto, né, você ou pode conversar, né? Às vezes falando até de você. Eu sempre falo, né, sobre essa capacidade poderosíssima de comunicação. Fale sobre você, porque às vezes quando você vai lá e só fala do outro, o outro sente aquilo como uma agressão, ele sente aquilo como uma rejeição. Então, às vezes, ele só entra na defensiva. Quando você fala de você, por exemplo, nossa, filho, olha, eu tava aprendendo que eu percebi, né? Eu percebi que eu tinha uma atitude tal e que isso pode ter acabado te ensinando uma coisa errada, ruim, ou porque eu fazia isso e tal. Então, assim, eu hoje entendo que essa não é a melhor forma, hoje eu entendo que é melhor fazer tal coisa. Então, às vezes, falar de você abre espaço, né? Abre disponibilidade, né? Ouvido pra pessoa, de fato, prestar atenção no que você tá falando, né? Então, essa é uma forma de aproximar, né, de a pessoa se sentir mais atraída pela conversa, porque ela não tá sentindo que ela tá ameaçada naquela conversa, né, e sim que o outro está falando sobre a sua própria humanidade e ele vai se sentindo mais seguro de falar sobre a sua própria humanidade também. Por isso os grupos de terapia funcionam muito bem, porque quando eu começo a ver o outro lidando com a humanidade dele, eu começo a me sentir permitido também de lidar com a minha humanidade. Quando eu vejo alguém que eu gosto, que eu admiro, né, falando que falha, eu falo, que legal, aquela pessoa falha também, então tudo bem eu tentar, e se eu errar eu posso resolver e continuar. Ou, olha que legal, aquela pessoa ali, ela diz não. Ou, aquela pessoa ali tem segurança, então tudo bem, eu tenho segurança também, né, então essa é uma das coisas mais poderosas da humanidade, que é o encontro, que é o vínculo, que é a troca, tá? Então essa é uma ótima forma de você conversar com um filho adulto, né? Você falar um pouco da sua humanidade para que isso se torne uma introdução e um convite para que ele também abra, né, essa possibilidade de olhar para sua própria humanidade. Tá bom, gente? Meus amores, é isso. Eu estou há 1 hora aqui com vocês já. Mentira, eu acho que eu tô 50 minutos, né? Que eu acho que eu comecei 9h30. Já estamos a 50 minutos de live. Me diga, vocês se identificaram com qual dessas condições? Qual dessas condições vocês acham que te deixa mais sobrecarregado? Não poder errar, né? Ser perfeccionista, não poder desagradar, sempre ter que dizer sim, sempre ter que cuidar e agradar do outro, ter que ser super produtivo, ou, né, não poder expressar tristeza, fragilidade. Ai, gente, que bom que vocês gostaram. Eu fico tão feliz quando eu faço live. Eu adoro. Gosto muito mais de fazer live que vídeo, por exemplo. É engraçado porque quando vocês estão aqui, vocês estão comentando e a gente tá tendo essa troca. Isso faz com que a própria forma que eu conduzo, né, as informações fique bem mais rica do que num vídeo, né? Então eu amo fazer live, né? Vocês gostaram de eu fazer agora? Eu vou tentar, gente, começar às 9 e terminar às 10, tá? Porque hoje eu comecei 9h30,
porque eu precisei ficar um pouquinho mais com o Ju. É porque o nome do meu marido é Júlio, mas com o Joaquim, né? Precisei ficar mais com o Joaquim, então só consegui começar às 9h30. Mas vai ser incrível se a gente puder fazer nesse horário de manhã, porque aí eu venho, falo com vocês, depois já vou pro trabalho e à tarde eu vou precisar ficar bastante com o Joaquim. Não poder desagradar, ter que ser super produtiva, não poder expressar. Mas isso é comum, tá? Isso é comum. Isso não é. Todas essas condições, elas são muito reais e muito fortes na nossa vida. Tá? Muito forte. Antigamente, com as 4 condições. Após terapia, sou uma nova pessoa. Gente, por isso que eu amo ser psicóloga. É tão incrível. É tão incrível. Às vezes, assim, é um ano e meio, a pessoa é outra pessoa. Outra pessoa. E eu falo, às vezes as pessoas falam assim, gente, mas terapia demora demais. Gente, o que é 1 ano para uma vida inteira? O que é 1 ano para uma vida inteira? Né? A gente precisa aprender a investir na gente tempo, energia, dinheiro. A gente precisa aprender que a forma que a gente... Porque tem gente que tá cheio... Porque tem gente que fala assim, não, mas eu não tô bem, eu não sou feliz por causa disso. Tem gente que tá cheio de dinheiro, tem gente que tem o corpo socialmente, né, colocado como perfeito. Tem gente que tem um marido, que tem uma esposa, que tem filho. Porque as pessoas sempre condicionam a felicidade a uma situação. Não, mas se eu tivesse isso, mas se eu fosse aquilo, mas se eu conseguisse isso, mas se eu... Mas não é isso. Não é isso. Porque sempre vai existir sempre vai existir mais condições, mais condições. Isso é um loop infinito. Não é sobre isso. É sobre como você se percebe com valor, como você se relaciona com você, como você lida com a sua humanidade. Né? Eu tenho certeza que a gente sempre tem coisas boas pra agradecer, etc. Tem coisas que a gente quer conquistar, mas a gente não pode condicionar o nosso valor ou a nossa felicidade àquilo. Porque senão a gente fica nesse loop infinito de insatisfação, né? E aí, gente, por que também eu quero fazer de manhã? Agora eu vou começar a fazer as terapias do Joaquim na clínica. E aí a gente vai precisar ir 4 vezes na semana na clínica, por enquanto, né? Pode ser que em algum momento a gente precise ir 5. Então, isso vai ser muito demandante. E aí, normalmente, à noite, de 2 uma, ou eu tenho que ficar com o Joaquim, né? Ou eu tô muito cansada. Porque aí eu já tive um dia que eu atendi, né? Já tive um dia que eu tive que fazer aqui trabalhar, às vezes à tarde eu tenho que trabalhar alguns projetos, né? Eu tive um dia que eu tive que cuidar do Joaquim, banho, fisioterapia, não sei o que. Não, chegar à noite não tem condição, né? Então, espero que vocês acolham esse novo momento de terapia, né? De live terapia, né? Que é agora de manhã. E fiquem despreocupados. Dri, pode ser um dia que você faça, vai ficar gravado, tá, gente? Vai ficar gravado. Então tá bom, meus amores, é isso. Espero que vocês saiam dessa live de hoje um pouco mais conscientes, um pouco mais amorosos, um pouco mais acolhedores, um pouco mais livres, tá? E um pouco mais amando e acolhendo a sua humanidade, tá? Porque você sentir, você necessitar, você ter medos, nada disso, né? Você precisar descansar, você ter limites, nada disso faz de você uma pessoa fraca, ruim. Faz você uma pessoa. E quando você acolhe isso, você consegue ter mais leveza, ficar menos sobrecarregado mentalmente, tá bom? Um beijo, gente. Eu aviso pra vocês, tá? Quando vai ser a próxima live. Um beijo no coração de todo mundo. Bom fim de semana.